Olá, pessoal! Vamos agora identificar os principais países do continente asiático. Então, eu gostaria que você olhasse para a Rússia. Aqui temos a Rússia asiática. Lembrando que aqui temos a Rússia europeia. A Rússia é o maior território do planeta. Então faz muitas fronteiras. Então lembre-se que aqui no limite entre a Rússia europeia e a Rússia asiática, nós temos os Montes Urais, que é uma cadeia planáltica que é considerada o limite Europa-Ásia. Mas perceba que o continente europeu, ele não passa de, entre aspas, uma península do grande bloco asiático. Por isso que nós, inclusive, utilizamos a expressão continente eurasiático para nos referirmos, tá, ao tamanho. Então, a capital da Rússia é Moscou, está na Europa, né? Então, aqui na nossa Rússia asiática, nós podemos destacar cidades como Vladivostok. Vladivostok, perceba você, né? Ela faz uma fronteira marítima com o território do Japão e também com o território da Coreia do Norte. E veja só, na Rússia asiática, temos aqui o famoso Lago Gelado, Lago Baikal, e cidades, né, importantes aí, como Nakabavrovsk, olha só, e também Tomsk, né, na região aqui ocidental e perto aqui dos Urais, cidades como Segelabinsk. Agora vamos lá. A Rússia, ela fronteira, então, com alguns países que na época da União Soviética foram parte do seu território, como é, por exemplo, o enorme Cazaquistão, país de maioria islâmica, que fora conquistado pela União Soviética, né? Fora parte da União Soviética. E aqui é onde está localizado o Lago de Aral, onde aconteceu o maior acidente ambiental de todos os tempos, porque na época da União Soviética, este lago, que está entre Cazaquistão e Uzbequistão, foi utilizado para um projeto de agricultura irrigada, cultivos de algodão, e aí pegaram, e aí represaram, né, os dois rios que abasteciam o Mar de Aral, o Sirdária e o Amudária, e aí, em pouco tempo, o mar desertificou e salinizou. Salinizou porque diminuiu o volume d'água, mas a quantidade de sal continua a mesma, né, aumentou, portanto, a concentração, e desertificou, inclusive porque está num território de clima semiárido, e a característica fundamental do clima semiárido é o déficit hídrico, ou seja, evapora mais água da superfície do que chove, beleza? Então, olha só, temos aqui o Cazaquistão. Aqui nós temos a Mongólia, tá? Dentro do território russo, nós temos a chamada Mongólia Interior, tá? E aqui o território da Mongólia. Vamos lá. Aqui, fácil identificarmos, né? A China, também um dos grandes territórios do mundo, né, assim como a Índia. Então perceba que nós temos o maior continente, né, com uma grande diversidade climática, com uma grande diversidade religiosa, com uma grande diversidade populacional e com países com dimensões gigantescas. Então olha só, a China. E agora eu quero que você olhe para a Índia, né? Olha só, colocando aqui a capital da China, Beijing, que nós costumamos chamar de Pequim, aportuguesando, né? Mas eles chamam de Beijing. E no norte da Índia temos a capital Nova Delhi. Aqui é o Paquistão, país de maioria islâmica. A Índia é meio a meio, né? Maioria indiana, hindu, na verdade, né?
mas com uma expressiva população islâmica. E capital do Paquistão, Islamabad. Olha só, aqui é onde fica uma região conflituosa chamada de Caxemira, isso mesmo, fica no topo do Himalaia e uma região estratégica, pois durante o verão, né, sua neve derrete e abastece os grandes rios, né, os afluentes, por exemplo, o rio Indo, que corta o Paquistão, e o rio Ganges, né, que atravessa a Índia. Então, olha só, a Índia, perceba que o território dela, né, ela vai até aqui, ó, o território da Índia vai até aqui. Então, a Índia, além de fazer fronteira com o Paquistão, fazer uma grande fronteira com a China, fazer fronteira com o Nepal, cuja capital é Katmandu, né, onde o pessoal costuma ir para escalar o Himalaia, né, e aqui é o Butão. Mas veja então que a Índia, ela faz fronteira com Nepal, fronteira com Butão e faz fronteira também com o país Mianmar, que hoje, né, inclusive, é uma região que tem uma grande crise de refugiados Rohingya, né, maioria islâmica, que tem sido, né, perseguidos, sofrendo aí violências num contexto de discursos de ódio, de polarização ligada às mídias sociais, e aí rolou uma baita crise de refugiados. Desde 2014 está aumentando a tensão, 2016, 2017, estourou uma grande crise de refugiados, que naquela época foi abafada, né, pela grande crise de refugiados que nós tivemos devido à guerra civil da Síria. Olha só, a Síria está localizada aqui na região do Oriente Médio, daqui a pouco nós mostraremos. Aqui, olha só, território da Síria, daqui a pouco vamos nomear os países do Oriente Médio. Então, eu quero que você se lembre que Paquistão e este território aqui, este enclave, né, entre Índia e Mianmar, é o Bangladesh. Capital do Bangladesh, Dhaka. Agora, eu quero que você fique ligado que a Índia histórica, né, muito estudada em história, né, falamos aí de imperialismo inglês, depois falamos da independência da Índia, disputada, liderada, né, pelo Gandhi, Mahatma Gandhi, título, né, porque o nome é Mohammadas Gandhi. Então, olha só, aqui tudo é fronteira da Índia. Agora, a Índia histórica compreendia também o Bangladesh. Então, hoje, que são 3 países, já foram um só. Paquistão, Índia e Bangladesh já foram um só país. Eles se dividiram na época da independência, tá? 1947, aí aconteceu uma grande polarização e fizeram um dos maiores deslocamentos populacionais da história contemporânea, né? Porque o Paquistão ficou com a maioria islâmica, a Índia ficou com a maioria indiana, e aqui, este enclave islâmico na Índia, o Bangladesh, ele fazia parte do território paquistanês, ele era chamado Paquistão Oriental, até que entrou em guerra na década de 70, se separou e passou a chamar-se Bangladesh, beleza? Agora, continuando a nossa identificação, nossa localização, nós temos aqui um território que nós chamamos de Península da Indochina, olha só, a partir de Mianmar, nós já comentamos aqui, que Mianmar faz fronteira com a Índia, faz fronteira com o Bangladesh e tem um longo litoral no Oceano Índico, tá?
um grande litoral no Oceano Índico. Agora, o Mianmar, assim como todos esses outros países aqui, está localizado no que nós chamamos, olha só, vou deixar aqui de verde, é a Península da Indochina. Península da Indochina. E quais são os países que formam a Península da Indochina? Mianmar, que a capital é Naypyidaw Ragun, Tailândia, que a capital fica aqui, ó, no Golfo de Sião, tá? No Mar da China Meridional. Então, olha só, capital da Tailândia, Bangkok. Capital da Tailândia, Bangkok. Agora, tá vendo esse território aqui? Que tem litoral, também no Golfo de Sião, né, no Mar da China Meridional, tem fronteira com o Vietnã e fronteira com o Laos. Pronto, já sabemos os outros países daqui. Então é este daqui, ó, extenso, no sentido latitudinal, o Vietnã, com a capital ao norte, Hanoi. Entre a Tailândia e o Vietnã, temos o Laos. Temos o Laos. Então, a Península da Indochina é formada por Mianmar, Tailândia, Laos e Vietnã e Camboja, né? Então aqui, olha só esse enclave, falta falar só do Camboja, que é um dos países, né, mais pobres aí da região. Essa região, na verdade, é formada todos por países subdesenvolvidos que têm uma pobreza muito grande, inclusive porque são formigueiros humanos, né, são superpopulosos. Agora, cola comigo e presta atenção na Tailândia, né, o território da Tailândia. Ele, né, avança para o sul, fazendo fronteira aqui, ó, com o Mianmar. Tailândia tem uma fronteira enorme com o Mianmar. E aqui, até este ponto, é o território tailandês. A partir daí, é onde começa o território da Malásia, famoso território da Malásia. Olha só. É aqui, ó, território da Malásia, corresponde a esta ilha e parte desta ilha aqui, tudo bem? Então, a capital da Malásia é Kuala Lumpur, que fica aqui neste ponto, na entrada, tá? De golfos importantíssimos aqui, porque dão acesso aqui, olha só, temos um enclave, uma ilha enclave no arquipélago da Malásia, que é Singapura, tá? Então, capital da Malásia, Kuala Lumpur. Capital de Singapura, tá? É a própria Singapura, porque ela é uma cidade-estado, ela é uma ilha, né, que é um território enclave na Malásia, beleza? Agora, nós podemos também destacar que tem outra enclave igual a Singapura, aqui na ilha da Malásia, que é Brunei, tá? Que é
Brunei. Agora eu quero que você fique atento numa grande potência, tá? País que produz petróleo na região, país que é considerado um tigre asiático novo, um novo emergente, né? Que é a Indonésia. Então, olha só, deixa eu destacar aqui o território da Indonésia, que é um arquipélago, né? Então aqui eu brinco que são as linguicinhas asiáticas, né? São os arquipélagos asiáticos, as longas ilhas, e isso tem uma razão, tá? Esta área é de encontro de placas tectônicas e instabilidade que faz com que essas ilhas sejam fundamentalmente de composição vulcânica. Veja só, aproveitando aqui, né, este arquipélago são as Filipinas. Então vamos nomear. A capital da Malásia fica na ilha de Jacarta. E essa região aqui é o Mar de Java, né? Isso devido ao nome da ilha de Java, Mar de Java, ilha de Java. Então, aqui, Filipinas. Capital das Filipinas, Manila. Agora, olha só, faltou eu destacar aqui um enclave que é de língua portuguesa, cara. Aqui bem ao sul, nesta região, temos um território dividido, tá? Que aqui acaba Malásia de amarelo e aqui é o Timor-Leste. É uma região que teve guerra civil nos anos 90, tá? Então toda essa área da Ásia como um todo é uma região de instabilidades políticas, né? Fundamentalismo religioso, você tem ocorrências de atividades terroristas nos lugares mais pobres, crise de refugiados, como nós mencionamos, né? Dos Rohingya, que se refugiam do Mianmar, vão procurar então refúgio lá em Bangladesh, né? Que tem a maioria islâmica, e também na Índia, nas regiões que são habitadas por islâmicos. No entanto, nós temos várias denúncias aí internacionalmente na ONU, né, contra o desrespeito aos direitos humanos, pois o governo da Índia, né, teria perseguido e barrado aí os refugiados, construindo formas de isolamento, enclausuramento, enfim. Então, vamos lá, continuando, nós vamos agora para esta região aqui, ó, que aqui, onde estão a Malásia, a Indonésia e a Península da Indochina, é o Mar da China Meridional, correto? Agora vamos para o Mar da China Oriental e Mar do Japão. Aqui é uma região de disputa, viu? Disputa por hegemonia entre China e Japão, principalmente no que diz respeito à ilha de Taiwan. Isso daqui é um tema quente, tá? Porque Taiwan é considerado um país independente. No entanto, na visão de Pequim, ele é uma província rebelde. Vamos lá. Então, tem aí os interesses de renexação e é um tema geopolítico muito quente, porque a China já anunciou que não quer interferência aí da comunidade internacional em seus assuntos internos. Então, a China, ela trata isso como um assunto doméstico. Então, vamos lá. Aqui é o Japão, né, também formado aí por um arquipélago. Essas daqui são as principais ilhas, né? É a ilha de Hokkaido, ilha de Honshu, ilha de Kyushu, Shikoku. Então, o Japão, sua capital é Tóquio. Capital é Tóquio. E a capital da Coreia do Norte é Pyongyang. E a capital da Coreia do Sul é Seul.
Beleza? Agora, você já viu, né, que a parte da Ásia Central foi quase toda, mas não foi toda ela. O que é a Ásia Central? São os países aqui, ó. O Cazaquistão, o que nós mencionamos, o Uzbequistão e também o Turcomenistão. O Turcomenistão, tá? Agora, preste atenção que nós temos aqui alguns acidentes geográficos, mares internos. Para facilitar a nossa identificação, eu vou mostrar para você. Aqui é um dos mares mais importantes do mundo, em termos geopolíticos, tá? É fundamental você ter uma noção, que é o Mar Cáspio. O Mar Cáspio é muito rico em petróleo, é muito rico em gás natural, e é onde, né, tem, por exemplo, o litoral, o Azerbaijão. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais disso, tá? Então aqui é o Mar Cáspio, e aqui é o Mar Negro, tá? Mar Cáspio e Mar Negro. Aqui é o Cáucaso. Aqui é o Cáucaso. O que é o Cáucaso russo? É a fronteira da Rússia com o Oriente Médio. Então, os países do Oriente Médio, Turquia e Irã, são Ásia, vou colocar de vermelho, tá? Turquia e Irã são limites, né, islâmicos, foram historicamente grandes reinos islâmicos que eram limites com a Rússia, né, o antigo Império Russo. Aqui onde eu circulei de amarelo são os países do Cáucaso, tá? Geórgia, Armênia e Azerbaijão, tá? Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Então, esses são os limites da Rússia, né, digamos assim, são áreas de disputa, são áreas instáveis nessa região montanhosa. Então essas montanhas foram um isolamento, tá, natural, usado, né, para conter o avanço islâmico sobre a Rússia, historicamente, e a Armênia, né, ela tem uma história muito interessante, que ela é um enclave católico, né, assim como a Rússia, que é uma civilização ortodoxa. Isso explica, né, um reino cristão, a Armênia, em meio aí a reinos islâmicos. Tudo bem? Então, isso daí de formação antiga, claro. Vamos olhar os destaques. Vamos agora no sentido, saindo aqui de Islamabad, nos dirigindo até a Síria, tá? De Islamabad até a Síria. Islamabad, capital do Paquistão, antiga Índia, e aqui é o lugar onde, em 2001, ocorreu a invasão dos Estados Unidos e a ocupação por 20 anos, né? Foram retiradas as tropas e a administração norte-americana em 2021. Aqui é o Afeganistão, onde encontraram o Bin Laden. Aqui é o Afeganistão. Capital do Afeganistão, fica ao norte, é Cabul. Capital do Afeganistão, Cabul. Não é Cabum de bomba não, viu, danado. Agora, aqui é o Irã. Capital, Teherã. O Irã é a antiga Pérsia, tá? Aqui é a Turquia. Perceba que o Mar Negro é onde está a península da Crimeia. Então aqui é a Ucrânia, cara, onde está acontecendo a guerra, no contexto da gravação aqui deste pequeno vídeo, ainda ocorria, né, a guerra da Ucrânia. Então, vamos lá. Turquia faz fronteira com a Síria, capital da Síria, Damasco. Ah, agora pegar todo mundo, hein? Capital da Turquia, aqui tem dois estreitos, tá? De Bósforo e Dardanelos. Nós temos aqui
A cidade de Istambul, mas não é Istambul, capital da Turquia, não. Esta pega todo mundo. A capital da Turquia é Ankara. O maior país do Oriente Médio. Arábia Saudita. Capital. Riad. Capital Sana. Do Iêmen. E aqui temos Omã. Aqui é onde temos Emirados Árabes Unidos. Aqui, deixa eu colocar a contracor. Aqui nós temos o Catar e o Bahrein, tá? A capital do Catar, Doha, onde rolam as rodadas de negociação, né, da Organização Mundial do Comércio, por exemplo, que até hoje tem uma discussão aí sobre a liberalização da economia mundial, tá? E umas disputas aí comerciais entre emergentes e desenvolvidos que veremos em outro bloco. Essa é só uma aula de identificação, um pequeno encontro, né? Um bate-papo sobre os fundamentos aí de localização geográfica. Aqui nós temos o país em que aconteceu a guerra em 2003, parte aí da guerra ao terror, geopolítica dos Estados Unidos, né? Doutrina Bush, guerra ao terror. Então, aqui é o Iraque. Capital do Iraque, Bagdá. Capital do Iraque, Bagdá. Então você viu, Iraque faz fronteira com a Síria, por isso que aquele grupo terrorista, na época da Guerra Civil da Síria, chamava ISIS, né, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Nós temos Jordânia. E aqui Israel, olha, Israel. Israel está, né, numa região que há os enclaves palestinos, né? Então vamos colocar aqui também territórios palestinos. São ocupados desde a Guerra de 1967. Que é chamada Guerra de 6 Dias, tá? Entre as áreas que não foram ainda desocupadas, temos, por exemplo, Jerusalém, que fica na Cisjordânia. Então, quais são os territórios palestinos? Cisjordânia e Faixa de Gaza. Cisjordânia e Faixa de Gaza, beleza? Então, aqui, acho que encerramos, né? Eu quero agora só identificar os acidentes geográficos, né? Que você viu, que é o Mar Negro, aqui é o Mar Cáspio. Aqui de azul é o Mar Vermelho, tá? Aqui é o Golfo Pérsico. E aqui é a entrada do Golfo Pérsico é o Estreito de Hormuz, tá? Por que é chamado Golfo Pérsico? Porque o nome do Irã antigamente era Pérsia. É ele que controla esse canal, tá? Então aqui é o Mar Mediterrâneo, tá bem? Olha só, finalizamos. Ao norte, né, aqui é a região polar, os polos, tá? Então, sem território a ser analisado, tá? E aqui é o continente africano, aqui é a Somália. É onde acontece muita pirataria, porque saem navios daqui, né, da rica região do Golfo Pérsico e
se dirigem para cá. E aqui é onde temos um dos pontos estratégicos mais importantes do mundo, que é o Canal de Suez. Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Então, se você gostou, curta, compartilhe, indique para o seu amigo, salve, né? Para que você possa estudar e tenha aí a grata felicidade de participar da sua, né, da sua preparação dos seus estudos. Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!